Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Caio Fayad e o vídeo de hoje é sobre tecnologia na educação. Vamos falar um pouco de tabelas periódicas para o ensino de química. Roda a vinheta. Aqui está a tela do meu celular com as 5 tabelas periódicas que nós vamos estudar agora. Observem que o primeiro, o segundo e o quarto tem a sigla PT. Esta sigla é de Periodic Table, que é tabela periódica em inglês, ok? O primeiro que nós vamos analisar se chama Tabela Periódica de Elementos Químicos. Esta primeira tabela, como vocês podem observar, a gente consegue ver a tabela inteira na tela. Aqui na parte superior, a gente tem um detalhamento daquele elemento químico que nós clicarmos. Vocês conseguem observar também que essa tabela está setada em língua inglesa. Está lá Hydrogen, No Metal, Show All. Então vamos clicar aqui na bandeira do Reino Unido, no canto inferior esquerdo, e vamos mudar para a bandeira de Portugal para ir para a língua portuguesa. Eu vou mudar aqui de elemento químico, vou clicar no carbono. Observe o que vai acontecer na parte central. Ele vai me dar as informações do carbono. Se eu clicar no sódio, serão as informações do sódio. A gente consegue também ver que essa tabela periódica, embora ela seja bastante simples, ela nos dá as informações necessárias para muitos dos exercícios que a gente utiliza para vestibular, para escola, enfim. Por quê? Nós temos aqui as seguintes informações: o número atômico, a massa atômica do elemento, o nome, o tipo de elemento químico que ele é, no caso do sódio é metal alcalino, e também a distribuição eletrônica em camadas. Esse aplicativo também tem uma outra função, que é uma função mais visual. Tá vendo aqui onde está mostrar tudo? Se você clicar na seta, você consegue selecionar, ou seja, deixar em destaque apenas os elementos que você deseja. No caso aqui eu cliquei em metal, então só aparece os metais. O que não é metal está em branco. Se eu clicar em não metal, olha agora o que aconteceu. Boa parte da tabela está em branco, porque são metais e agora estão aparecendo só os elementos não metálicos. Só mais um exemplo aqui. Vou pegar os famosos gases nobres para vocês verem como que ele destaca. Caminhando agora para a segunda tabela periódica, vamos escolher aqui o aplicativo chamado Tabela Periódica 2019 e nós vamos acessá-lo agora. Como vocês podem observar, este segundo aplicativo ele tem um visual diferente do aplicativo anterior. Vemos aqui que a tabela periódica ela já não mais aparece na tela inteira. É preciso mexer para a gente poder ver todos os elementos da tabela periódica. Aqui na parte esquerda, nós temos o elemento que a gente selecionar na tabela periódica. Eu vou mudar aqui para o cromo para vocês verem como mudou. Vou mudar mais uma vez agora para o cálcio. E aqui nesse centro, a gente tem o símbolo do elemento químico, temos o nome, a massa atômica e a distribuição eletrônica, ou seja, basicamente as mesmas informações do aplicativo anterior. A diferença agora é que embaixo desse símbolo em destaque, nós temos a legenda. Observem que metal alcalino terroso está em destaque, porque o cálcio é um metal alcalino terroso. Se a gente clicar, por exemplo, no enxofre, nós vamos ver que agora, que na legenda, ele colocou em destaque no metal. Se clicarmos no iodo, agora foi lá para o halogênio. Este aplicativo ela tem uma função diferente da anterior. Eu vou dar um duplo clique no oxigênio para a gente ver o que vai acontecer. Como vocês podem ver, ele abriu uma nova tela. É nesta tela que nós vamos ter outras informações sobre esse elemento químico. Primeira coisa que a gente tem aqui à esquerda é que nós temos um diagrama de camada de elétrons. Então nós temos o oxigênio no centro para simbolizar o núcleo e nós temos os elétrons na eletrosfera. Observe que eles estão girando distribuídos em camadas, né? Se a gente clicar, ele para. Se a gente clicar novamente, ele volta a girar em torno do núcleo. Se a gente subir a tela, a gente consegue ver quais informações são essas que eles dão para cada um dos elementos. Então aqui na visão geral, a gente tem, por exemplo, nome em inglês, nome em latim, o ano de descoberta. Tem novamente aqui o número de elétrons, o número de prótons, o número de nêutrons e tal. E agora tem a parte mais interessante deste aplicativo, um enorme hall de propriedades que esse aplicativo nos apresenta. Então nós temos aqui as propriedades atômicas, as propriedades termodinâmicas, as propriedades materiais, as propriedades eletromagnéticas, a reatividade e também as propriedades nucleares.
Uma outra função que este aplicativo tem, que é bastante interessante, vamos supor que eu queira a distribuição eletrônica. Eu estou vendo aqui um S2, 2S2, 2P4. Ao invés de eu abrir o Word e digitar, o que eu posso fazer? A gente clica aqui e aí ele coloca essa informação que a gente segurou no visor do celular, ele coloca na área de transferência. Então você pode ir para um outro aplicativo que dê para editar texto, você dá lá um Ctrl+V e ele cola essa informação. Vou só mostrar aqui para vocês verem que é para todos os elementos. Vou pôr aqui o galho. Então do galho aqui você vai ter as mesmas informações. Este aplicativo tem muitas outras informações que o aplicativo anterior não tem. Caminhando agora para o terceiro aplicativo, que se chama Elementos Químicos e Tabela Periódica, Nomes e Teste. Embora ele tenha esse nome longo, mas se você colocar só no Play Store Tabela Periódica, ele já vai aparecer. Aí você procura esse nome longo. A tela inicial desse aplicativo, ela é bem diferente dos outros. Como vocês podem ver, nós temos aqui 4 retângulos, cada uma com uma informação. A tabela periódica em si, no quarto retângulo, está ali tabela periódica PT. Acessando aqui esta tabela periódica, a gente vai ver que ela é muito parecida com a primeira. No entanto, ela tem bem menos informações. Se a gente mudar aqui para o níquel, para o silício, o que a gente observa? Que ele dá 4 informações, que é o símbolo, o nome, a massa atômica e o número atômico. O diferencial deste aplicativo, vamos voltar lá na tela anterior, é justamente as outras funções que esse aplicativo tem. Vou clicar aqui no primeiro retângulo, elementos básicos, para a gente poder observar quais funções são essas. Eu vou agora clicar aqui no primeiro quadrado, que se chama múltipla escolha. Então o que nós vamos ter aqui nesta função é um jogo, onde ele vai dar o nome e a gente precisa descobrir qual é o símbolo. No caso do oxigênio, o símbolo é O. Ou o contrário, ele dá o símbolo e a gente tenta descobrir o nome. No caso do Mg é o magnésio. Vou acessar aqui agora o teste, só para a gente ver como é. Também está relacionado com memorização. Então temos o símbolo aqui e a gente vai ter que dizer qual é o nome desse elemento químico, que no caso é nitrogênio. Ok, vou continuar só para a gente ver mais um. E observe, o nível deste jogo, que é o teste fácil, se eu por acaso colocar a letra errada, eu vou pôr um N, ele não deixa. Então assim você consegue praticando e o aplicativo ele também vai corrigindo caso você cometa algum erro. Vamos agora para um outro tipo de jogo, o 6. Ele dá 6 cartas e um nome, e você vai ter que descobrir. Então, cromo, o símbolo é o Cr. Aí ele retira. Passou para o arsênio, que é o AS, iodo, I, cobre, Cu, argônio, Ar e ouro, Au. Terminou as 6 cartas, ele joga uma nova rodada de 6 cartas. Ok? E assim por diante. Indo agora para o último tipo de jogo, porque o teste difícil é igual ao teste fácil, que é o jogo de tempo. Como é que funciona? Aqui no canto superior, nós vamos ter o tempo, 60 segundos que estão passando. A brincadeira aqui é acertar o maior número de elementos em menor tempo. Então, a G é prata, ele vai para o próximo. Magnésio. Lá em cima, observe que está lá com 35 segundos. Se eu errar, ele vai me descontar 5 segundos. Para eu poder acertar o maior número de elementos químicos em menor tempo, é interessante que eu não erre, porque se eu errar, eu vou ter esse tempo descontado. Então esse aplicativo, embora ele tenha a tabela com as informações bem básicas, ele também tem outras funções que é legal. Às vezes dá para fazer uns jogos na sala de aula, que são justamente essas funções relacionadas a jogo de memorização. Vamos agora para o penúltimo aplicativo que eu selecionei para vocês, que se chama Tabela Periódica 2019 Química. Eu vou clicar aqui. Essa tabela periódica, ela já é diferente das outras esteticamente. Como vocês podem ver, ela tem um fundo escuro com as letras brancas, e aquilo que nas outras era o quadrado inteiro pintado com uma legenda para saber que tipo era aquele elemento químico, aqui é apenas uma espécie de sublinhado no final de cada um dos quadrados. Uma outra coisa que a gente vê aqui é que
essa tabela periódica, eu preciso mexer nela para poder observar todos os elementos químicos, porque ela não está organizada para aparecer na tela inteira. Então, se eu quiser saber uma informação desse elemento, de um elemento químico específico, eu vou precisar clicar no elemento químico. Por exemplo, aqui vou clicar no potássio. Quando eu faço isso, vai me mostrar uma tela com as informações do potássio. Inclusive, ela é mais visualmente bonita do que as outras, porque temos uma figura aqui na parte superior, temos o número atômico 19 e bem ao lado o tipo de elemento, no caso metal alcalino. Temos a massa atômica, o símbolo igual aos demais. Em termos de tipo de informação inicial, eu posso aqui maximizar essa figura. E se eu descer a tela, eu vou observar as demais informações que esse aplicativo me fornece sobre o elemento químico que eu selecionei. Tem espectro de emissão. No caso, este aplicativo, além dele ser visualmente mais interessante, ele também é recheado de muito mais informações. Célula cristalina, predominância, enfim. Além disso, se por acaso você não achou a informação que você quer nesse aplicativo, ele já tem aqui um link para o Wikipedia. Eu vou clicar aqui do lado do potássio tem o W. Ele já vai mandar para o seu navegador o link daquele elemento específico, onde você, se por acaso não achou informação lá, você procura aqui no Wikipedia. Vou voltar aqui para a tabela periódica. Observem aqui que eu estou no potássio. Embaixo do potássio tem aqui 18 argônio, 20 cálcio. Se eu clicar no 20 cálcio, ele me manda para o próximo. E aí eu posso clicar para a direita para indo para o próximo, titânio, vanádio. E também eu posso clicar no botão esquerdo para ir para o anterior. Este aplicativo também, ele tem a função paga que vai disponibilizar muito mais informações, mas já na versão base, ele tem algumas informações interessantes. Se eu clico no menu e aperto em tabelas, vocês vão ver que ele apresenta outros tipos de tabelas. Essas um cadeado só está disponível para quem paga a versão Pro, mas temos aqui, por exemplo, hidrocarbonetos poliaromáticos. Essa está livre, inclusive na versão gratuita. Então, se a gente clicar, a gente vai ter aqui informações desses compostos policíclicos aromáticos, também conhecidos como HPAs. Eu deixei para o final a tabela periódica que eu acho mais interessante, que é a tabela periódica Educalabs. Eu vou clicar aqui para a gente ver como que ela funciona. A tabela periódica Educalabs, ela é uma tabela periódica, como a gente pode ver, tridimensional. Então, a gente pode dar um zoom out, um zoom in, girar a tabela para a esquerda, para a direita, ok? Para cima, para baixo, por aí vai. Mas por que dessa função nessa tabela? Porque ela tem muito mais funções interativas. Eu vou colocar aqui na configurações. Nós temos aqui 3 categorias. Observem na categoria disposição, está na disposição padrão da tabela. Se a gente colocar aqui na estendida, olha o que vai acontecer. Ele vai modificar aí a disposição para a versão estendida, que é justamente aquela em que a série dos actinídeos e do lantanídeos não estão mais separadas, elas estão integradas com o restante da tabela. Mas também, tem outras formas de disposição, tem a linear, vou mostrar aqui para vocês, que não é tão usual, e tem também a por categorias. Então ele brinca aqui com a disposição da tabela periódica. Isso é interessante justamente quando a gente ensina a tabela periódica, mostrar que ela não veio do céu daquela forma. O formato como a gente vê a tabela periódica, ela é uma criação, uma forma de organização que os químicos acharam mais interessante. No entanto, existem outras formas da gente analisar a tabela periódica. Vou voltar aqui para padrão, que é a mais usual. Vocês observem como a disposição aqui na lateral. Eu vou mudar aqui para vocês verem. Vou pôr na categoria, eu vou clicar em lantanídeo. Olha o que vai acontecer. Ele vai destacar tradicionalmente apenas os lantanídeos. Agora eu vou colocar mais um, só para a gente poder ter mais um exemplo. Os halogênios. Então observem que essa tabela ela se dedica a trabalhar bastante com aspecto visual. Vou deixar aqui em todos novamente, que é a forma padrão. E essa parte visual ela é interessante também quando a gente olha para as propriedades. Por quê? Olha o que vai acontecer quando eu escolher aqui, deixa eu ver, eletronegatividade. Olha o que vai acontecer com a parte visual da tabela. Conseguem ver?
Ou seja, o elemento químico que tem a maior eletronegatividade, ele vai fazer com que essa barra seja maior. E aí você consegue ver em termos gráficos, digamos assim, quais são os elementos que possuem a maior eletronegatividade. Vamos mudar aqui para uma outra propriedade que a gente estuda bastante nas aulas de química, que é raio atômico. Olha, já mudou a disposição aqui, porque agora a propriedade que a gente selecionou foi o raio atômico. Vou mais um, porque em termos de aspecto visual, essa tabela ela é bastante interessante. Primeira energia de ionização. Olha lá. Mas eles estão me perguntando, Caio, mas como é que eu tenho as informações dos elementos químicos? Como é que eu faço para saber número atômico, número de massa? É semelhante às outras. Eu vou clicar aqui, por exemplo, no boro. Ó, ele me destacou o boro, diz que é um metalóide e da massa dele. E eu vou clicar novamente no B. Olha agora o que ele faz. Ele me mostra as informações aqui nesta parte à direita. São as mesmas informações basicamente que a gente encontra nos outros, só que a parte visual dela é um pouco diferenciada. Aqui no centro, nós temos aqui os elétrons ao redor desse núcleo. Os elétrons estão representados em verde. Nós temos também aqui no núcleo os prótons e os nêutrons. Se a gente arrastar para a direita, ele vai mudando de elemento químico. Foi para o carbono, foi para o nitrogênio, oxigênio, por aí vai. E também, se eu clicar para a esquerda, ele volta para os outros elementos, ok? E esse aplicativo também, assim como o anterior, ele também vai nos mostrar a página no Wikipedia. Estou aqui no carbono, vou clicar aqui no W, Wikipedia. Ele vai no próprio aplicativo abrir a página do carbono. E aí a gente consegue acessar as demais informações que não estão ali expressas no app em si. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Este foi o primeiro vídeo sobre tecnologia na educação. Se você gostou, compartilha com os amigos, se inscreva no canal e ative o sininho. Abraços do Caio Fayad.